Saudações, hoje é o dia 3 de maio de 2023 e finalmente chegou a hora de eu abordar diretamente este tema, do qual de uma certa forma eu sempre meio que me esquivei, por falta de ter chegado a uma conclusão mais bem definida. E de uma certa forma, não que eu tenha chegado, mas agora pelo menos eu consigo dar um direcionamento mais interessante a essa questão, mais do que simplesmente assumir um lado ou fazer um posicionamento específico. Eu acompanho isso há bastante tempo. Eu sou da época que se falava em ecologia, né? Que as pessoas que lutavam pela preservação do meio ambiente eram ecologistas. Hoje se chamam ambientalistas. Eu sou de um tempo que se preocupou muito com a questão da camada de ozônio, sobre a destruição do O3 pelo CFC, pelo clorofluorcarbono, um problema que em tese estaria solucionado. E ouço falar há muito tempo em efeito estufa. Eu ainda estou com a palavra aquecimento global na cabeça, apesar de que hoje se fala mais em mudanças climáticas no sentido mais geral. E eu já vou adiantar logo que eu não tenho uma posição a favor ou contra essa ou qual. Eu ainda tenho uma certa aporia nesse sentido, uma certa neutralidade, mas o que eu percebi, e que aí eu vou deixar para a parte final do vídeo, é que tem uma implicação geopolítica interessantíssima que eu nunca tinha me dado conta, que me foi chamada a atenção por este texto aqui, que está disponível no site da Nova Resistência. E isso faz uma diferença enorme. Você pode começar a ver essa questão de um plano muito mais amplo, de uma guerra de narrativas entre modelos geopolíticos. E para quem entende o que é geopolítica, se você é novo por aqui, saiba que geopolítica não é sinônimo de política internacional, como a maioria das pessoas ficam falando. 99% das pessoas que falam em geopolítica não sabem do que se trata. Eles usam apenas como sinônimo de política internacional. E é outra coisa. Mas muito bem. Retomando, a questão toda em estar havendo mudanças climáticas deletérias é que existe uma série de perguntas misturadas. Então tem que tentar organizar e definir para conseguir abordar o tema de uma forma mais sistemática. Eu diria que tem pelo menos umas 4 perguntas aí se misturando. A primeira é se o planeta de fato está ficando mais quente. A segunda é se esse aquecimento ele tem uma origem natural ou uma origem antropogênica, né? E havendo uma origem antropogênica, já é uma terceira pergunta, essa influência antropogênica, ela é de fato relevante? Quanto que ela participa nessa situação? Então você vê que são situações assim variáveis. Independente disso, de quanto que é essa medida, e por fim, se isso é ruim, isso não é claro, porque tem gente que pensa que, está aquecendo sim, então esse é um problema. Mas pense bem, é verdade que isso é problemático no sentido geral? Porque tem muita gente por aí dos países mais frios que podem achar bom. Mas o fato é que só queria deixar claro que são perguntas que se misturam. E nós não temos que abordar elas uma de cada vez para tentar chegar a algum entendimento. Em 2009, né, já tem 13 anos, eu publiquei no meu site esse texto aqui chamado Ave Terra, Salvem o Planeta. Nesse tempo nem Facebook eu usava, não usava rede social. Eu publicava no meu site mesmo. No meu site tinha um público bem maior do que tem hoje, antes da internet livre ser abandonada e ser privatizada. Nesse texto, basicamente, eu manifestava uma convicção muito clara de que sim, o planeta estava ficando mais quente, apesar de que ainda manifestava algumas dúvidas, algumas cautelas, assim, né? E isso era baseado, primeiro, numa observação da minha experiência pessoal, depois da minha experiência estendida com as pessoas mais próximas, e essa experiência em comparação com pessoas mais distantes, que corroboravam narrativas similares. Então, por isso, por esses discursos, eu apelava a experiências pessoais que confirmariam essa tese desse aquecimento. Então, com isso, partindo dessa experiência inicial, tentar conectar com as questões dos depoimentos de cientistas, de consensos científicos. Então, eu achava que sim. Uma coisa que veio abalar um pouco a minha convicção é que essa experiência pessoal era claríssima, mas é autoevidente aqui em Brasília, porque eu sempre morei no mesmo local. Nessa época eu já tinha 40 anos. Então, toda uma experiência vivendo na mesma localidade. Era totalmente inegável que estava ficando mais quente. Isso era mensurável. Tanto que, no ano anterior a que eu escrevi esse texto, né, que foi em 2008, houve um recorde insofismável de calor no Distrito Federal, das quais a mais evidente das consequências foi que os estoques de ar-condicionado da cidade acabaram. Todo mundo comprou ar-condicionado. Foi quando eu decidi comprar ar-condicionado. Até essa época, ar-condicionado era um luxo assim, irrelevante, porque se você comprasse, você ia usar poucas vezes, não valia a pena.
e depois dessa época passou a ser item de sobrevivência em alguns anos. Então era muito claro que tinha ficado mais quente, apelando para essa experiência sensorial direta aqui da cidade. E não é difícil entender por quê, né? Afinal, você tem toda uma intervenção urbana, construindo mais asfalto, construindo mais concreto, é auto-evidente que isso acumula mais calor. O problema é que nos últimos anos isso se inverteu. E eu também posso atestar, e todo mundo aqui pode atestar, que pelo menos nos últimos 3, 4, talvez 5 anos aqui no Distrito Federal esfriou, está mais frio. Eu odeio calor, e eu não tenho como não sentir quando a situação está muito quente. E eu passei situações assim horríveis, assim, sofrimentos enormes, mas asquerosas, passei a odiar calor de uma forma assim extrema. E nesses últimos 12 anos eu estou trabalhando, estou morando na mesma localidade, então tem uma constância muito forte. E eu percebi que sim, pelo menos nos últimos 3, 4 anos está mais frio. Deu uma esfriada geral. Eu nunca mais senti de forma contínua aqueles calores torturantes que eu sentia antes. Às vezes sinto num dia, num 2, mas não como era antes, de meses a fio, sentindo aquele inferno. E não é só eu. Há uma confirmação geral também das pessoas que moram aqui que percebem que está mais frio. Até para medição das temperaturas, das médias. Até pela medição, eu inclusive monitoro chuvas aqui também no DF, na minha estação. Então, do ponto de vista dessa convicção pessoal, a gente sentiu uma inversão nessa situação. E eu percebi, da mesma forma, apelando a experiências similares em outros lugares do mundo, pessoas também relatando coisas parecidas, o que já lança uma pequena dúvida. Sim, houve inequivocamente um aumento, pelo menos entre o final da década de 90 e começo dos 2000, houve um aumento claro, pelo menos nessa região, mas houve uma estabilização depois, e recentemente está havendo uma diminuição. E se essa diminuição se estender e se acentuar ainda mais, o que significa então que nós não teremos um aumento contínuo, óbvio, vai ser variável. Evidentemente, essa amostragem é muito pequena para tirar qualquer conclusão mais definitiva, que pode ser apenas uma oscilação num plano maior que tem uma tendência ascendente. Mas você também pode pensar no sentido contrário e perceber que qualquer tendência ascendente num amplo maior seja uma oscilação numa tendência ainda maior descendente, e isso é a natureza. O planeta varia de temperatura de acordo com suas eras geológicas. Nós temos um movimento de precessão dos equinócios que a cada 26 mil anos fecha um ciclo que define as grandes eras glaciais. Então existem épocas que a temperatura do planeta cai tipo 20 graus. São as eras glaciais. Só que além delas tem também aquilo que se chama de pequenas eras glaciais. E uma coisa muito interessante é que a Terra, em tese, passou por uma pequena era glacial dos séculos 16, 17, 18, 19 mais ou menos, e que na verdade ela saiu da virada do século 18 para 19, ou meados do século 19. Então, ainda que esteja havendo um aquecimento nítido no último século, é difícil distinguir isso no sentido de entender que isso é realmente um efeito específico dessa época, ou se não é apenas uma acomodação geológica em relação a uma breve era glacial anterior. Então, não é tão simples colocar isso na conta. E quando você vê a insistência de muitos consensos científicos em ir numa determinada direção, perceba que há uma certa fragilidade nesses argumentos, na medida que eles dão pouca ênfase a essa questão mais ampla, e quando dão, você vê que surgem dúvidas. Mas a questão é que uma coisa é certa, há um consenso também bem definido, tanto entre quem afirma quanto quem nega. Esse aquecimento, em média, teria sido em média de 1 grau em mais ou menos um século. Só que se você considerar que houve uma redução mais ou menos equivalente nos séculos anteriores, você pode de uma certa forma pensar também num aumento de meio grau. Não dá para ir muito longe, na pior das hipóteses talvez 1,5 graus ao longo de mais de um século. Então essa seria mais ou menos a medida do aquecimento que estaria acontecendo caso esse aquecimento esteja de fato acontecendo, que na opinião sincera eu acho que sim. Eu pessoalmente creio que de fato está havendo numa escala de tempo maior esse aquecimento. Pelo menos de uma certa forma há um certo consenso científico maior nisso, até mesmo nas pessoas que são combatentes dessa ideia das mudanças climáticas, porque alegam exatamente isso, que essas mudanças não são exatamente efeito da ação humana, são na verdade mudanças naturais, o que nos leva ao segundo ponto. Havendo esse aquecimento, o que ainda assim eu acho que não é definitivo, não dá para fechar essa questão dessa forma, mas creio que havendo esse aquecimento, ele não seria resultado apenas de fenômenos naturais? Pode ser perfeitamente, porque como já deixamos claro, o planeta passa por ciclos.
Esses ciclos são mais ou menos rastreáveis, mas não é tão fácil você definir exatamente qual é a temperatura média de séculos atrás. Existem alguns relatos, já se fazem medições há muito tempo, mas são medições muito mais locais, em determinadas regiões, tanto que se fala que essa última mini era glacial focou mais na Europa, foi detectada mais no hemisfério norte, países mais desenvolvidos, então há muitas dúvidas a esse respeito. E o fato é que a gente não tem, apesar de a gente ter uma ciência geológica capaz de fazer uma série de detecções, não é tão certo assim que nós temos essa variação de uma forma tão clara, tão específica nessa época, em comparação com épocas anteriores, e que nós temos alguma excepcionalidade. Mas, supondo que seja, esse fato natural, ele recebe um acréscimo da ação humana? Bom, muito provavelmente sim, porque afinal não é possível que tantas intervenções que a humanidade tenha feito no planeta não tenham tido um determinado impacto. Afinal, nós estamos queimando coisas, usando fontes de energia, construindo, desmatando e colocando estruturas, especialmente cidades, que obviamente acumulam muito calor. Obviamente que um ambiente como esse, uma floresta, é mais fresco do que um asfalto debaixo do sol. Então isso não tem como não haver algum resultado dessa ação humana como contribuindo para esse processo. A questão então passa a ser qual é a relevância, e isso é muito difícil, se não impossível de mensurar. Que pode ser que sim, a gente pode de repente chegar a essa conclusão. O planeta de fato ficou 1 grau mais quente em um século, e a ação humana interferiu em 10% disso. Então, porque pensa bem, porque por mais que seja largamente presente, é falso que a humanidade está se espalhando pela maior parte do planeta. Não, a maior parte do planeta ainda tem vegetação, ainda tem cenários naturais. A maior parte ainda é água, né? 3/4 da superfície é água. Então, o impacto é reduzido, o impacto é bastante minimizado. Então, sim, para recapitular aqui, sim, a questão do planeta está esquentando? Creio que sim. Todos os fatores indicam para isso, embora isso não é uma certeza insofismável, tá? Mas creio que sim, é altamente provável que sim. Havendo esse aquecimento, ele é mais natural ou mais resultado de ação humana? Isso é muito difícil de definir. Eu tendo a achar que tem um componente dos dois, claro, que tem alguma participação da ação humana e alguma participação natural. E aí vem a questão que é mais difícil de mensurar. Quanto dessa participação humana contribui para esse processo? E em quanto em si ele se dá? Então, são várias perguntas que têm que ser abordadas de uma forma muito delicada. Mas, a princípio, muitas dessas conclusões também podem ser meio que a priorísticas, sabe? No sentido de que, bom, se nós estamos lançando determinados poluentes na atmosfera em tanta quantidade, isso pode gerar o efeito estufa e tal, e isso pode resultar em tanto. Sim, mas percebe que isso é a priorístico? Não necessariamente isso é resultado de uma indução, onde você mediu as temperaturas do planeta inteiro e chegou à conclusão que isso é por causa disso. Há uma certa fragilidade em você associar as coisas. Ainda assim, eu adianto que a minha conclusão pessoal é que sim, houve um aquecimento. Esse aquecimento evidentemente não é constante. Esse aquecimento não deve ser de no máximo 1 grau no último meio século, e que ele tem uma consequência predominantemente natural com algum grau de ação humana. Então isso sim, até aí. Mas ainda que a gente fosse na versão mais radical e dissesse que, sei lá, aumentou 1,5 graus por pura e simples ação humana nesse 1 século, vamos ir para essa postura mais radical. E aí vem a pergunta mais interessante. Isso é ruim? Temos certeza disso? É evidente que tem determinados impactos. É evidente que está havendo degelo de geleiras glaciais aí. É evidente que tem mudanças, mas uma coisa que tem que ficar clara: a Terra não é um sistema fixo, ela sempre apresentou mudanças. Ela tem eras, não só eras glaciais, mas eras de maior calor, ela tem catástrofes naturais, as coisas vão mudando mesmo. Ou você acha que antes do surgimento da espécie humana era tudo estável? Claro que não, em algum momento, mesmo muito antes da espécie humana, houve um momento das coisas congelaram e depois degelaram tudo. A questão é de se inserir nesse plano mais amplo e tentar ver qual que é o nosso papel, qual que é o nosso significado aí dentro. Mas afora isso, como que nós vamos nos relacionar com essa situação. E aí vem o tema mais interessante. E eu nem vou passar muito na questão conspiracionista, porque apesar de haver boas evidências a esse respeito, é ainda mais evidente que tem uma interferência do poder econômico
sobre essa questão. O poder econômico quer empurrar isso goela abaixo com interesses econômicos e ele financia e propaga essa agenda. Então, ainda que ela seja verdadeira, que aquecimento real, aquecimento global exista mesmo, do modo como eles estão dizendo, ainda assim há um interesse econômico evidente por trás e não perca seu tempo tentando me fazer crer que as grandes plutocracias bilionárias, aquelas que empurram um modelo econômico absolutamente predatório, que não tem a menor necessidade de ficar produzindo milhões de coisas indefinidamente só para aumentar lucro, que as pessoas estão preocupadas com o bem-estar, com o meio ambiente. A pessoa tem outro interesse. Pode até estar preocupado com o interesse pessoal deles, o jardim deles, que é ser mais bem cuidado. Mas não venha me dizer que isso é uma preocupação totalmente benevolente. Sendo duas coisas sendo auto-evidentes e o interesse econômico dos grandes grupos financeiros é mais evidente ainda, é aí que está a grande questão. Por que eles estão tão preocupados com isso? Este texto é apenas um trecho do texto, levantou uma questão muito interessante. Ele colocou essa temática na perspectiva da disputa geopolítica. Resumindo drasticamente, porque tem um vídeo que trata especificamente desse ponto, e além de outros 2 ou 3 que também abordam variações desse tema, geopolítica é a ideia de que as condições ambientais, as condições geográficas e geológicas definem o modo de pensamento dos povos. Que as civilizações que nós temos no mundo, elas têm um modo de pensar que, em última instância, é determinado pelo seu meio ambiente, pelo lugar onde elas surgiram e se desenvolveram. Então, nesse sentido, há uma diferença radical entre uma civilização que se desenvolveu num deserto e uma que se desenvolveu numa floresta ou em costas marítimas. E há a diferença de mentalidade. E hoje a maior de todas as distinções, o maior de todos os conflitos é aquilo que se chama de civilizações talássicas e civilizações telúricas. Costuma-se usar o termo talassocracia e telurocracia. Eu não gosto desses termos por causa do cracia, ele meio que falsifica um pouco. Mas a ideia é que a Eurásia, especialmente Rússia, China, Índia, em grande parte também algumas mais europeias, até como a própria Alemanha, tem um viés um tanto mais telúrico. Ou seja, são civilizações da Terra, que se desenvolveram em grandes contingentes territoriais, em grandes continentes, e por isso mesmo são mais voltadas para aquele ambiente físico terreno ali. Ao passo que as civilizações que predominaram no Ocidente, que têm espaços de terra menores, se desenvolveram mais tendo saídas para o mar. E aí surgiu as grandes navegações, você vê com a Espanha, com Portugal, com Holanda, todos os países costeiros, depois com França, que tem uma ampla costa marítima. Note que a Alemanha não tem uma grande costa marítima. E a Alemanha nunca foi colonizadora por aí fora. Todos os países que foram colonizadores são países que têm larga costa marítima. E especialmente depois a Inglaterra. Né? Então essa mentalidade de talassocrática, né? que percorre o mundo na base de colonização, que fez comércio internacional, é uma mentalidade diferenciada daquelas civilizações que ainda estão nesse grande continente chamado Eurásia, que poeticamente às vezes é chamado de Ilha-Mundo. Então que na verdade a maior parte dos processos e tensões históricos recentes, principalmente, seriam entre esses dois modelos de percepção frequentemente inconscientes, mas que podem ser colocados de modo a que a gente possa deduzir até mesmo uma série de comportamentos, como por exemplo o fato de que se você tem uma civilização que se desenvolveu principalmente no mar, né, utilizando grandes navegações, você vai ter um viés mais cosmopolita, um viés mais liberal e um viés mais imperialista também, porque você está disposto a ir para o outro lado do mundo para colonizar. E é por isso que Inglaterra, o Império Britânico, além de outros também, foi o que mais espalhou colônia no planeta inteiro. Embora os outros também não tenham ficado tão atrás. Portugal também teve colônia, não foi só aqui, não. Tem colônia lá na China até hoje. Isso em contrapartida, a Índia, que é a civilização mais antiga do mundo, a China e aquelas daquela região, e a própria Rússia e a própria Alemanha, eles nunca fizeram nada disso. Eles nunca colonizaram ninguém além do seu território ali. Só pegaram as coisas mais costeiras. A briga da China é com Tibete, é com Taiwan, é com Hong Kong, é tudo ali costeiro. Tem uma questãozinha ali também da Caxemira com a Índia. A Rússia, o que a Rússia fez? A Rússia está atacando a Ucrânia do lado dela, que era parte do Império Russo, e teve uma questão com o Afeganistão, inclusive a convite do governo do Afeganistão. Agora, o que a Inglaterra faz? A Inglaterra está com tudo quanto é lugar do mundo. E qual é o único
país, a única potência oriental que fez a mesma coisa. Ora, Japão, que é um país insular também, cercado por água, então tem uma mentalidade diferenciada. Mas bem, isso tudo para resumir, porque não dá para entrar nessa temática sem deixar isso bem estabelecido. Que há essa tensão entre esse modelo civilizacional mais telurocrático, né, o telúrico, e o modelo mais talássico. E o modelo telúrico, ele tende a ser mais, tem um viés mais voltado para a terra, então sendo assim ele tenderia a ser mais conservador, tendo menos cosmopolita, menos liberal. Ok. Colocando isso na temática do aquecimento global, vamos supor que de fato sim, esse aquecimento está ocorrendo, está havendo um degelo generalizado, que tudo indica que sim, está havendo. Você percebe que isso tem um impacto muito maior nas civilizações talássicas, que as cidades, as grandes capitais das civilizações marítimas são nas costas, Londres, por exemplo, ou cidades assim, extremamente destacadas como Nova York, que é o grande polo econômico, e que estas cidades, ou a própria Amsterdã, são as mais ameaçadas pelo mar, pelo aumento do nível dos mares. Enquanto isso, civilizações mais telúricas são menos vulneráveis a esse processo. Então, de fato, você poderia entender que, de uma certa forma, há um motivo mais pessoal, um interesse mais de autopreservação do ponto de vista talássico sobre essa questão de uma possível elevação do nível do mar, ao passo que isso não seria tão relevante do ponto de vista telúrico. E mais, para a Rússia, que é o país mais frio do mundo, pode ser excelente essa redução, esse aumento de temperatura, porque começa a degelar aquela calota ártica ali, e isso já está sendo adiantado há muito tempo, já está sendo dito há muito tempo, aumentando o acesso da Rússia a mar não congelado. Então você percebe que para a Rússia pode ser excelente esse degelo. Então você vê que pode ter interesses muito diferentes do que uma questão de preservação, pode ser mais uma questão de estabilidade do seu modelo civilizacional, do impacto que isso teria para suas rotas comerciais, para o seu modo de vida, para a estrutura de segurança do seu sistema, das suas cidades. E isso pode ser menos relevante para povos que são menos voltados a essas aventuras marítimas. Por outro lado, e aí eu já inverto a questão colocada nesse texto, não poderia ser o contrário também, não? O fato de você aumentar as áreas banhadas por mar não poderia ser interessante para os talassocratas? Você aumentar a quantidade de mar a ser navegado, não poderia aumentar o alcance deles também? Então, sabe, e, além do mais, tem outros fatos interessantes. Note que é inequívoco que os países que têm maior proeminência são, em geral, mais frios, né? Os países mais desenvolvidos estão nas partes mais frias. As partes equatoriais tendem a ser menos desenvolvidas. E aí você percebe, bom, mas não são justamente esses países mais desenvolvidos que estão mais empurrando essa agenda? Então, de repente, para eles não é tão interessante que fique menos frio em contraposição à questão russa? Ou será que, de repente, isso até nos sugere que tem uma benevolência maior, porque esse aquecimento é pior para os países mais quentes? Não tem como negar. Os países da linha equatorial, ficando mais quentes, não vão melhorar nada. Os países mais frios podem melhorar, com algum grau de degelo. Isso até me sugere que sim, parece haver até um certo altruísmo, assim, afinal, porque o sujeito pode estar num país que é atingido por invernos rigorosíssimos, como por exemplo o Canadá, e para eles também um aquecimento um pouco maior pode ser vantajoso. E, claro que essa situação sempre pode ser invertida, essa questão climática é bastante complicada, né? Afinal, para você, o fato de ter uma geleira em um determinado local que está se desfazendo pode significar mais água potável, mas também pode significar uma ameaça de inundação. O fato de você ter ou pode ter também uma situação onde você tem uma maior área navegável, mas acontece também uma maior turbulência, a navegação mais difícil. Sem contar a temática de como reage, né, aquele ambiente em si. Você pode ter invernos menos rigorosos, o que é interessante, mas ao mesmo tempo também você pode ter verões mais rigorosos. Então isso é muito complicado de definir. A conclusão a que eu posso chegar é que essa questão do aquecimento, ela é muito indefinida. Eu não consigo ver um ponto muito claro no sentido geral, se isso, estando de fato acontecendo, se isso é de fato relevante, e se isso for relevante, é realmente alguma coisa efetivamente ruim, e ainda mais considerando uma série de possíveis mudanças futuras, que incluem desenvolvimentos tecnológicos mais sofisticados, que podem dar conta de alterações maiores, e que prevêem até mesmo alterações e intervenções ambientais, com vistas até mesmo mudar a estrutura das populações, diminuir as populações, mover para determinados locais e fazer alterações estruturais nos ambientes.
Com todos esses fatos colocados, é muito complicado ter certeza de tudo isso sendo verdade, qual que é o verdadeiro impacto? Não fica claro. Por exemplo, uma coisa que não é dissonante com tudo isso, a gente tem invernos mais rigorosos, porque pode ser que a temperatura aumente de uma forma geral, mas em compensação, para buscar o equilíbrio térmico, em um determinado momento do inverno ele seja mais rigoroso ainda, gerando uma variação ainda mais drástica e dificultando ainda mais a vida das pessoas. Mas ainda assim, eu recorro a esse tema que o jeito colocou aqui. Para a Rússia, ou até mesmo para os países escandinavos, o que é um problema, porque a maioria dos países escandinavos estão meio que sob controle da OTAN, né, então sob a mentalidade norte-americana. Será que isso é realmente ruim para eles? A Rússia tem motivos para preferir que haja esse degelo, mas não só a Rússia. Será que a China também está preocupada com essa história toda? Ou a própria Índia? Apesar de que a Índia é bem mais quente. Mas lembrando, Índia, China, Indonésia, Paquistão, eles são a maioria da humanidade. Mas África, Ocidente é minoria. O Ocidente é 1/8 da humanidade hoje. O ponto é que essa agenda vem sendo empurrada basicamente pela elite ocidental. Isso não é uma coisa orgânica. Eles conseguem convencer muita gente. Eles conseguem convencer uma grande parte da população. Eles conseguiram me convencer em uma determinada época. Hoje já não estou mais tão certo. Mas, ainda que o planeta esteja de fato esquentando e que esse aquecimento possa ser debitado na conta da atividade humana, ainda assim não está exatamente claro o grau de relevância disso. E sequer, se esse grau de relevância for estabelecido, se isso de fato é uma coisa que vai prejudicar a maior parte da população. Porque, apesar de tudo, ainda existem muitas populações por aí significativas que estão submetidas a invernos muito rigorosos. E se esses invernos, ainda que aumentem um pico em um determinado local, podem diminuir em outros, alguns locais podem ficar menos frios, de modo que não fique exatamente claro qual que é o benefício, qual que é o malefício real. E que, por favor, que não me venha com o negócio de extinção de espécies, que isso é tolice. Simplesmente tolice. É claro que tem um problema envolvido, mas 99% das espécies que já existiram foram exterminadas por processos naturais normais. A questão não é essa, a questão é a estabilidade geral de um sistema. Eu vou insistir que leiam esse Ave Terra. Até pensei em lê-lo aqui, mas não, ele está um pouco já... Algumas coisas eu já percebo dessa mesma forma, eu tinha uma visão um pouco diferente, espero que eu não retiro nada do que eu disse. Até porque o foco principal deste texto é uma dica pessoal para você, como que você pode contribuir para minimizar o impacto ao meio ambiente com uma atitude pessoal simples, que é você parar de gastar papel à toa. Que, inclusive naquela época, era certo que por mais avançados que estivessem os meios informáticos, o gasto de papel estava aumentando. Parece que já modificou um pouco recentemente. Mas a questão é, se nós podemos fazer coisas, por que nós não a fazemos quando algumas são tão evidentes? E aí é que eu encerro. Se esses grupos econômicos estão tão interessados nisso, estão tão preocupados com isso, por que eles insistem no modelo de produção que impacta agressivamente no meio ambiente apenas para manter uma taxa infinita de lucro multiplicando para uma fortuna que nem sequer consegue ser aproveitada? Porque se você simplesmente decidisse para uma política que a partir de agora não precisa mais trocar de carro todo ano, pode ser de 2 em 2 anos, se você abolisse a política da obsolescência programada de produtos, se você diminuísse determinados consumos energéticos, às vezes totalmente desnecessários, que é para o sujeito pegar um carro aqui e dirigir 1 quilômetro para o trabalho e depois ter que gastar tempo em esteira de academia, pensa que muitas dessas inutilidades, essas coisas que impactam, são puros e simples luxos tolos que só servem para multiplicar a fortuna de determinados grupos econômicos. Então você vê que tem uma hipocrisia aí com esse pessoal. É por isso que não dá para confiar neles. É por isso que você tem que desconfiar dessas supostas benevolências, dessas preocupações com o meio ambiente e até mesmo de todos os argumentos e evidências que eles apontam. Porque se tem uma coisa que é absolutamente clara nesse mundo e ninguém tem direito de duvidar, é que o poder econômico é capaz de empurrar coisas extremamente controversas como se fossem verdades. É para isso que existe toda a mídia. É por isso que existe a propaganda de massa, a engenharia social. Isso não é brincadeira. Você não pode subestimar isso e achar que tudo isso é inocente, que tudo que você vê aí porque uma determinada instituição tal está dizendo, credenciada pela ONU, então por causa disso é verdade, esse é muito benevolente, é muito bem intencionado. E é por isso que sim, desconfie.
Isso não seria só mais um exemplar do velhíssimo método de controlar as pessoas pelo medo, fazendo acreditá-las numa causa sagrada para empurrar uma série de medidas que elas têm que obedecer, têm que se submeter a um mecanismo de controle porque elas acreditam que estão fazendo isso por um grande ideal? Não sempre foi assim. Não já foi assim com argumentos de teor teológico? Mas você acredita na superioridade dos seus argumentos científicos? Não adianta você pensar para fora da matrix dos outros. Você tem que tentar pensar para fora da sua matrix. Você tem que tentar sair da sua caixinha, daquela que você está convencido que as coisas são realmente assim, e tentar olhar para fora. É verdadeiramente certo que os nossos consensos empurrados que interessam a uma elite são mesmo confiáveis? Agora, ao mesmo tempo, isso também não significa que a situação não seja real. Então esse problema tem que ser pensado com muito cuidado, mas eu insisto em deixar esse pingo de dúvida. Realmente é ruim para a maioria da população que vive no hemisfério norte, que é mais frio que o hemisfério sul, considerando muitas populações que estão em locais mais frios, que às vezes sofrem com invernos rigorosos, que invernos que às vezes matam muita gente. É realmente ruim que o planeta fique mais quente? Fica essa questão, porque parece que para a Rússia não é. E aí, se nesse sentido, você já nota que já tem uma tensão aí inconciliável, que a Rússia pode lutar para aumentar o aquecimento global, porque vai beneficiar ela. E não só a Rússia, mas seus aliados eurasianos de forma geral. Pensa nas altitudes mais elevadas do Himalaia, que são estratégicos para a China. E será que também não é melhor que o pessoal da Cordilheira dos Andes? Fica essa reflexão. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 3 de maio de 2023. Muito obrigado por sua atenção.